Qual é a confirmação que Deus vai te livrar daquilo que você está passando agora? Existem 2 motivos para Ele confirmar isso. 1, porque Ele prometeu. E 2, porque você está ouvindo isso agora. Não é por acaso que você recebeu esta mensagem exatamente neste momento. Este é um daqueles pequenos elementos que Deus coloca ao longo da jornada da sua vida para te lembrar de que Ele está com você, está ao seu lado e te ajudará. Não há dúvida sobre o que você está passando, mas sei em meu espírito que, embora você se sinta pendurado por um fio, se aguentar um pouco mais, sairá dessa situação atual com um testemunho. Segure-se em Deus com fé e confiança, meu amigo e minha amiga. Pode não parecer agora, mas Deus vai te ajudar a superar isso. Diga isto a si mesmo. Deus vai me ajudar a superar isso. Pode não parecer agora, mas vou manter a fé e confiar nele. Diga novamente comigo. Deus vai me ajudar a superar isso. Pode não parecer agora, mas vou manter a fé e confiar nele. Falar a promessa de Deus e assegurar-se na palavra dele em voz alta faz algo por você. No Salmo 107, versículo 2, a Bíblia diz: Deixem os remidos do Senhor contarem sua história, aqueles que ele resgatou das mãos do inimigo. Em Jó, capítulo 22, versículo 29, diz: Quando eles te derrubarem e você disser, a exaltação virá, então ele salvará a pessoa humilde. E também em Joel, capítulo 3, versículo 10, diz: Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Como eu disse antes, há algo poderoso no que você diz como uma declaração daquilo em que você crê. É triste ver como o diabo sabe disso mais do que a maioria de nós. Na tentativa de parecermos realistas e honestos com nós mesmos, usamos a nossa boca para definir as nossas vidas e concluir as nossas próprias histórias dizendo o que o diabo quer que digamos. E quanto mais dizemos essas coisas, mais arraigadas elas se tornam em nossas vidas. Falo por experiência própria. Quanto mais você se ouvir falando e se lembrando da fidelidade de Deus, do seu amor, do seu poder e da sua vantagem nele, mesmo na situação mais desfavorável, maior será a sua determinação de continuar confiando nele. Em outras palavras, quanto mais você falar da sua fidelidade, mais a sua fé crescerá. Deus alertou o profeta Jeremias sobre esta situação. O profeta estava sempre falando sobre como sua vida era frustrante e como parecia que Deus estava demorando muito para vir em seu auxílio. Então Deus respondeu, e vemos isso em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Deus advertiu Jeremias para se arrepender de tal atitude porque isso só lhe causaria ainda mais dano e prejudicaria ainda mais a sua fé. Isso está de acordo com o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não precisa ser outra pessoa falando, mas você pode falar consigo mesmo. Você tem que mostrar a si mesmo, a Deus, ao mundo e até ao diabo que você está do lado de Deus, faça chuva ou faça sol. Não vai ser fácil e não é algo que você descobrirá da noite para o dia, mas no final valerá a pena. Você aprenderá com o tempo que, ao se apegar a Deus, cada experiência simplesmente te fortaleceu e solidificou suas convicções de sua fidelidade. Ouça, tudo que tem começo também tem fim. A própria Bíblia afirma que enquanto a terra existir, sempre haverá tempo para semear e tempo para colher. Sempre haverá dia e noite, inverno e verão, frio e calor. Tudo que começa certamente terminará, não importa quanto tempo dure. Em outras palavras,
Aquilo pelo qual você está passando agora é apenas isso, uma experiência de passagem. Não importa como isso aconteceu, se você cometeu um erro e se colocou nesta posição lamentável, ou se você é apenas vítima do erro de outra pessoa. Lembre-se de que, embora o choro e a tristeza durem a noite toda, a alegria virá pela manhã. Você tem que confiar em Deus o suficiente para continuar se apegando a Ele com fé. Se você desistir de Deus agora porque parece que o problema não está acabando e nada parece estar melhorando, o que você fará quando olhar para trás amanhã e perceber que desistiu quando as coisas estavam prestes a mudar? Você viveria arrependido sabendo que poderia ter aguentado um pouco mais. Qual é a garantia de que você sairá dessa situação? Davi disse no famoso Salmo 23, versículo de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A parte mais poderosa deste salmo está no primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor. Muitas vezes a vida revela a profundidade do nosso conhecimento de quem Deus é para nós. Em um de seus ensinamentos, Jesus revelou que existem dois tipos de pessoas que cuidam de ovelhas. O pastor que as possui e o mercenário, a pessoa que é contratada apenas para cuidar delas. Uma faz o seu trabalho por paixão e amor, o outro faz seu trabalho por dever. Um prefere dar a vida a deixar que algum mal aconteça às ovelhas. O outro correria para salvar a sua própria vida ao menor sinal de perigo. A diferença entre eles é que um é o verdadeiro pastor, enquanto o outro não. Quem dera os filhos de Deus hoje entendessem que Deus é o nosso pastor. Davi entendeu isso muito mais do que nós, embora tenhamos muito mais privilégios do que ele em sua época. Veja, a certeza de que Deus irá te acompanhar nesta fase da sua vida não é um pressentimento. Não é porque você tem uma ligação com alguém que você acredita que algum dia se lembrará de você. Também não é porque você sente que tem uma forte determinação que te manterá de pé por tempo suficiente. Em vez disso, a garantia está nestas palavras. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu Pai. É difícil compreender a paternidade hoje porque a maioria dos pais falhou e a sociedade continua a tentar redefinir a paternidade de uma forma que se adapte a essa agenda. Porém, para compreender a paternidade, olhemos para Deus. Ele tem sido consistente mesmo quando negligenciado e odiado por sua criação. Ele não está apenas preocupado com as ovelhas do rebanho, mas espera constantemente o retorno daqueles que se recusaram a juntar-se a ele. Ele continua a fazer todos os esforços para garantir que os perdidos sejam encontrados, mesmo quando os perdidos o culpam pelas suas escolhas e resultados. Ele ainda assim vai atrás deles. A Bíblia nos diz que ele alimenta os pássaros e embeleza as flores. Ele conhece os cabelos de nossas cabeças e nossos nomes estão escritos nas palmas de suas mãos. Ele sustenta, provê, protege e guia. Quando ele fala, ele quer dizer o que diz e diz o que quer dizer. Não importa quanto tempo leve, tudo o que ele disser nunca deixará de ser cumprido. Pode demorar muito, mas com o tempo isso acontecerá. Oro por você que está lutando com a fé hoje. Aquele que pergunta se deveria continuar confiando e se apegando a Deus ou se deveria desistir. Oro para que sua fé não ceda. Oro para que suas forças sejam renovadas. Oro para que Deus te dê um senso renovado de sua fidelidade e amor e te ajude a permanecer mais forte na fé. Deus vai te ajudar a superar isso, meu amigo e minha amiga. Você só precisa crer e permanecer a bordo com Ele. Confie no processo. Não desista ainda. Não se comprometa. Seja paciente e você verá a Deus. Ele é o seu pastor. Procure pastores humanos e veja como eles cuidam de suas ovelhas.
No meu país, observei com grande interesse como os criadores de gado se dedicam totalmente ao bem-estar do seu rebanho. Você poderia insultá-los e fazer o que quiser com eles e eles não retaliariam, mas toque em seu gado e você se colocará em problemas. Eles deixam o conforto de suas camas à noite e dormem em barracas no pasto aberto apenas para ficarem perto de seu rebanho. Eles suspendem as refeições e garantem que encontram um local seguro o suficiente para o gado pastar. Estejam atrás ou à frente do rebanho, o gado não tem medo. Eles têm confiança para entrar em qualquer lugar e atravessar qualquer rua, desde que seu pastor esteja por perto. Quando uma vaca morre, se perde ou contrai uma doença fatal, o fazendeiro chora como se tivesse acabado de perder o filho. Embora as pessoas possam zombar deles quando isso acontece, fico pensando sobre o quanto eles devem amar seu rebanho para sentirem isso por ele. Isso me ajuda a entender as palavras de Jesus sobre ser o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Estes são apenas homens que podem ser facilmente dominados por uma ou mais pessoas e os animais podem ser capturados. No entanto, veja como eles pintam um quadro de cuidado, amor, proteção e provisão como pastores. Agora, imagine o próprio Senhor Deus como seu pastor. Quem pode dominá-lo e esmagá-lo? Na doença, ele será o seu curador. Na escassez, ele será seu provedor. Na confusão, ele será seu guia. Na escuridão, ele é uma luz brilhante. E na fraqueza, ele será sua força. Onde mais você preferiria estar do que nos braços daquele que nunca falha? Novamente, o quanto da presença de Deus você notará trabalhando por você e por quanto tempo sua fé será sustentada, dependerá muito de como você vê Deus em sua vida. Esta mensagem é um gentil lembrete de que vale a pena confiar em Deus. Se você tiver fé nele como seu pastor que nunca falhará, ele também te ajudará nessa situação. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Pode parecer que todos estão lhe dando as costas e que você está sozinho sem motivo algum. Você pode estar começando a pensar que há algo errado com você, mas Deus está dizendo que Ele o está isolando por um motivo. Há uma vitória inesperada que só pode surgir em sua vida quando você for separado. Oscar Chambers disse certa vez: quando Deus nos deixa sozinhos por meio do sofrimento, desgosto, tentação, decepção ou por uma amizade frustrada, quando Ele nos deixa absolutamente sozinhos e ficamos totalmente sem palavras, incapazes de fazer uma pergunta sequer, então Ele começa a nos ensinar. Que declaração repleta de tanta verdade! Deixe-me começar dizendo que o mundo é um lugar muito barulhento e é provável que você fique tão envolvido na confusão que se esqueça do Senhor e de tudo o que Ele está dizendo a você ou sobre você. Você pode ficar tão envolvido em ganhar dinheiro, encontrar e seguir uma nova carreira, fazer novos amigos ou se estabelecer, que nem mesmo ouvirá as coisas que Deus quer que você ouça, ou verá as coisas que Ele quer que você veja. Mas permita-me dizer que, se quiser experimentar e ter o melhor de Deus, você deve permitir que Deus o interrompa. Quando isso acontecer, Deus o isolará de muitas coisas e de muitas pessoas. Às vezes, parecerá que sua vida está desmoronando, mas não se preocupe. Isso não é para te destruir, mas para remodelá-lo na beleza perfeita que você deveria ser desde o início. Essas palavras de Oscar Chambers são um incentivo para nós, cristãos. Quando pensamos que estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Deus sempre vai à nossa frente e luta nossas batalhas. Muitas vezes podemos ser pessoas teimosas e só ouvimos nossos próprios conselhos ou os conselhos de outras pessoas antes de nos dirigirmos ao Senhor. Confiamos e valorizamos a opinião de outras pessoas mais do que a palavra de Deus. Por isso, às vezes, o Senhor precisa ir além para nos colocar de joelhos diante dele. É preciso uma lição difícil para nos levar ao ponto de estarmos prontos para ser ensinados. Muitas vezes Deus tem de tirar tudo e todos ao nosso redor para que possamos ouvi-lo apenas. Quando finalmente ouvimos, percebemos que Deus é o primeiro lugar para onde devemos ir e não o último.
Ele conhece as tempestades da vida pelas quais passamos e sabe como nos ajudar a superar essas mesmas tempestades. Lembro-me da história de um respeitado servo de Deus que ouvi há alguns anos. Ele estava tão ocupado com seu itinerário ministerial que mal tinha tempo para orar ou ouvir Deus. Ele estava ocupado participando de reuniões após reuniões, organizando as estruturas da igreja e servindo ao corpo de Cristo, mas não estava mais ouvindo o Pai como antes. Sabe, às vezes sabemos dessas coisas, mas nosso orgulho não nos permite admitir que algo está errado. Em vez disso, tentamos usar atividades para validar nossos sentimentos. Nossas atividades religiosas funcionam como uma forma de elevação emocional ou espiritual que nos permite sobreviver, mas no fundo sabemos que precisamos da ajuda de Deus. Estamos presos, nos sentindo sozinhos e confusos, e desejamos profundamente segurança e clareza. Esse homem de Deus estava nessa situação, mas é claro, ainda não havia se conformado com ela. Então Deus usou um meio inesperado para chamar sua atenção. Em um dos seus voos, o piloto anunciou que o avião tinha alguns problemas mecânicos e que eles passariam por uma turbulência. Naturalmente, todos entraram em pânico e começaram a orar. No entanto, esse homem de Deus foi envolvido por uma paz que se abateu sobre ele, e ele sentiu a presença de Deus ali mesmo. Em meio ao caos, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. O Senhor lhe disse: "Parece que você tem estado muito ocupado com os meus negócios e não tem mais tempo para mim. Agora quero falar com você sobre algumas coisas." Veja bem, Deus não conseguia se comunicar com ele, não porque não quisesse, mas porque o homem estava tão envolvido em atividades que não ouvia. Às vezes, Deus usa os meios mais improváveis e inconvenientes para nos levar ao fim de nós mesmos, onde não temos outra opção a não ser nos voltarmos para Ele. Geralmente, Deus sempre insistirá até que tenha nossa atenção. Às vezes, essas coisas podem não ser convenientes e podem ser contrárias a nós, mas no final, por sermos seus filhos, Ele não nos levará à destruição, mas apenas o suficiente para que possa trabalhar em nós. Uma pessoa com quem Deus fez isso na Bíblia foi Moisés. Outra pessoa foi Davi. Se você estudar a vida dessas duas pessoas, verá como Deus usou algo tão desagradável como ser foragido, enviado para longe de tudo o que eles conheciam, para que pudessem transformá-los nas pessoas que Ele queria que fossem. Moisés era um príncipe bem amado do Egito. Ele provavelmente cresceu aprendendo sobre sua linhagem hebraica com sua mãe biológica, que foi contratada para ser sua ama pela filha do faraó. À medida que crescia, acredito que Deus começou a colocar no coração de Moisés o desejo de ajudar seu povo. Veja bem, Moisés foi o homem escolhido por Deus para o trabalho, e a Bíblia confirma que seus pais perceberam que ele era uma criança especial. Foi por isso que eles tomaram medidas para garantir que ele não fosse morto pelo rei quando bebê. Vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. No entanto, embora Moisés fosse uma criança especial com um grande destino, ele precisava ser preparado para esse destino. Deus tem um propósito e também tem um plano. Seus planos são tão importantes quanto seus propósitos. Você não pode ignorar seus planos e buscar seus propósitos. Se você precisa que os propósitos de Deus sejam cumpridos em sua vida, então deve estar pronto para seguir os planos dele. Moisés também não conhecia os planos de Deus e estava apenas motivado pelo desejo de salvar seu povo. Isso o colocou em apuros quando ele matou um egípcio. Por suas ações, Moisés teve de fugir para o exílio para evitar ser morto pelo faraó. Isso poderia parecer um problema, mas Deus o usou como uma oportunidade para realizar sua obra em Moisés. Deus usou a situação desagradável para trazer beleza à vida de Moisés. Agora Moisés estava longe dos prazeres e da familiaridade do Egito, do apoio de seus parentes e do ambiente com o qual estava acostumado. Deus o estava separando de tudo o que ele conhecia para que pudesse trazer à tona o que havia de melhor nele. Não sei pelo que você está passando agora. Talvez você esteja nessa situação por causa de um erro que cometeu,
Talvez esteja passando por isso porque honestamente não sabia o que fazer e agora só deseja que as coisas voltem a ser como eram antes. Talvez você tenha orado a Deus pedindo ajuda, mas parece que você está chamando e não há resposta. Não pare de orar, meu amigo. Não pare de esperar. Não pare de servir a Deus. Não pare de ir à igreja. Sim, ninguém parece ver a presença de Deus em você neste momento. Sim, as pessoas podem até dizer que você ofendeu a Deus e que Ele o abandonou. Provavelmente disseram a mesma coisa sobre Moisés. Lembre-se de que uma das pessoas que ele queria ajudar era que o lembrava do egípcio que ele matou. Eles o acusaram de querer matá-los também, embora tudo o que ele quisesse fazer fosse ajudá-lo. No entanto, essas foram as palavras dos homens, não as palavras de Deus. Deus está investido em sua vida e não vai parar até que o faça. Ele não vai parar até que você se torne quem Ele o criou para ser. E para que isso aconteça, Deus o separará de muitas coisas com as quais você pode estar acostumado. Devido ao grande destino e ao chamado de Deus para sua vida, Ele pode separá-lo de alguns amigos, de alguns membros da família, de alguns ambientes, empregos ou escolhas profissionais. Já ouvi falar de pessoas que não aceitavam a liderança de Cristo em suas vidas porque tinham medo de que Ele interrompesse seus planos. Embora eu me sinta triste por elas, não vou lhe dizer o contrário, porque essa é a verdade. Ele disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos dele não são os seus ou os meus. Permita-me dizer com todo respeito que muitas vezes nos esquecemos de que Deus não existe para nós, mas nós para Ele. Ele nos criou e nos colocou na terra por um motivo. Ele já tem o plano para as nossas vidas e esse plano, em algum momento, exigirá que sejamos separados do mundo para que esses planos se concretizem. Por mais desconfortável que isso possa parecer, podemos nos consolar com as palavras de Jesus aos seus discípulos quando ele lhes disse que tudo lhes custaria em sua busca por ele. Em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30 nos diz: Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Há uma recuperação garantida para todos os que deixarem Deus guiá-lo e confiarem nele. Há uma esperança garantida de bênçãos para qualquer pessoa que se apegue ao Senhor durante o período de isolamento até que a mudança chegue. Não desista, mesmo quando não entender por que Deus o está isolando. Há um motivo, e esse motivo é dar a você uma esperança e um futuro. Não contaminado por suas fraquezas ou vergonha do passado, mas revestido da glória de Deus. Creia e confie. Deus é digno de confiança. Siga-o e você nunca se perderá. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que uma das razões pelas quais os cristãos têm dificuldades com as coisas como depressão e solidão é porque eles não aceitaram o fato de que há um período em que se deve caminhar sozinho? Você não pode escapar disso. Se você estiver indo na direção certa, especialmente quando estiver alinhado com o propósito e os planos de Deus para você, chegará um momento em sua vida em que você deverá caminhar sozinho. Você não pode pular isso, senão não obterá o resultado que essa temporada pretende alcançar em sua vida. Meu amigo e minha amiga, nossas vidas são feitas de estações e tempos. Cada uma dessas épocas nos leva de uma fase para outra, onde ganhamos experiências à medida que progredimos continuamente na perfeição do desígnio final de Deus para nós. Quando ignora o fato de que esses tipos de estações existem, é mais provável que você viva sua vida odiando todos que não estão ao seu lado enquanto você passa por essas épocas. Você pode até começar a forçar as pessoas a passarem por essas temporadas com você.
Você precisa saber que criar um círculo de falsas lealdades fará mais mal do que bem. Vamos olhar juntos para a palavra de Deus hoje, enquanto tentamos encontrar o incentivo que você precisa não apenas para permanecer forte, mas para passar por essas estações de frente sem medo ou frustração, mesmo parecendo que você está sozinho. Pouco antes de começar a redigir essa mensagem, passei algum tempo pensando sobre esse assunto. Veja, como ser humano, eu também sei o que significa enfrentar os problemas da vida. E durante esses momentos, especialmente como líder ou homem em posição de responsabilidade, todos esperam e acreditam que você esteja bem. Todo mundo automaticamente quer que você esteja 100% o tempo todo. Você pode estar morrendo, mas ninguém parece notar, pois esperam que você seja forte. Eles esperam que você seja homem sobre isso. E que, como prega muito e sempre tem uma palavra de encorajamento para os outros, você saiba como se encorajar a voltar à normalidade em um instante ou se curar imediatamente e voltar a servir o mundo. A princípio, fiquei com o coração partido ao procurar por aqueles que sei que professam seu afeto e lealdade a mim, e aqueles com quem estou há muito tempo. E eu me perguntei, onde está todo mundo? Senti uma confirmação dentro do meu espírito que dizia: todos estão onde estão, nada mudou. Você está simplesmente passando por uma época em sua vida que, mesmo que não queira se isolar, aqueles que você espera que estejam ao seu lado não podem estar, mesmo que tentem ou queiram. O próprio Deus irá naturalmente mantê-los afastados, pois Ele te ama e quer que você passe por aquele processo. Será difícil? Sim, mas Ele estará com você até o fim. No final, você terá a companhia que precisa e a experiência da pessoa que você se tornou. Essas foram algumas das palavras de afirmação que recebi em meu coração e isso me impressionou. Isso é verdade. Quando há um grande destino diante de você, eu digo: você deve entrar nessa temporada. Um perfeito exemplo é Jesus. Veja, uma das razões pela qual o Senhor Jesus é chamado de nosso exemplo perfeito é porque pelas coisas que ele passou, cada parte de sua vida é relacionada a tudo que possamos enfrentar em nossas vidas na Terra hoje. Jesus tinha um grande destino que o tornaria o salvador da raça humana para sempre. No entanto, esse destino exigiria que ele entregasse a sua vida. Não sei se Jesus sabia como morreria ou não. Eu acredito que sim. E embora ele tivesse muitos amigos com ele durante sua vida, ele sabia que chegaria o dia em que enfrentaria seu destino sozinho. Observe que no caminho para o cumprimento de uma visão, as pessoas podem se reunir. Contudo, face ao destino, cada homem deve permanecer sozinho. Seu destino tem seu nome nele. Ninguém pode viver sua vida por você. Vai chegar o dia em que a vida te chamará para viver à altura desse destino, e para progredir, você terá que trilhar o caminho sozinho. Na noite de sua prisão, mesmo Jesus estando com seus discípulos, ele já se sentia sozinho. Ele até contou a eles o quão extremamente triste estava sua alma naquele momento. Veja o que diz Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você consegue acreditar nisso? O Senhor Jesus Cristo foi dominado pela tristeza até a morte? Não parece uma boa combinação, não é mesmo? No entanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus também teve essa experiência, e naquele momento não havia ninguém lá com ele. Agora, entenda isso. Não era como se eles não amassem Jesus o suficiente, ou como se não quisessem estar ao lado dele. Isso era algo que eles não podiam ajudá-lo. Era seu destino ser preso, julgado e crucificado naquele dia, não o destino deles. Mesmo quando ele pediu que orassem com ele, eles adormeceram. Há situações em que ninguém pode ir com você ou fazer nada por você. Essas pessoas não têm o poder nem lugar para agir. Funciona da mesma forma que uma gravidez. Um casal pode se unir para ter um bebê e ficar junto enquanto a mulher carrega a gravidez. Porém, a sensação de gravidez e o trabalho de parto é algo que só quem carrega o filho pode enfrentar. Não importa o quanto você ame sua esposa, você não pode ajudá-la a suportar a dor do parto. Não importa o quanto você a ame, você não pode ajudá-la a fazer o bebê sair durante o trabalho de parto. Você pode apoiá-la, pode encorajá-la, mas esse é um caminho que só ela pode percorrer. Os médicos ou as parteiras também podem apoiá-la, mas ela deve caminhar sozinha. Então,
Se você está chateado porque esperava que alguém estivesse ao seu lado enquanto você passava por sua temporada sozinho, e essa pessoa não estava lá, lembre-se disso. Não havia nada que eles pudessem fazer. Era a sua temporada e você teve que enfrentá-la sozinho. Um dia, essas pessoas também terão a temporada delas. E por mais que você as ame, também não poderá fazer nada. Então, o que você deve fazer quando estiver caminhando sozinho? Vamos olhar para Jesus e para a Bíblia para aprender qual é o melhor curso de ação enquanto atravessamos nossos próprios desertos. Número 1. Ao passar por essa época especial, não abra mão da sua fé. Em outras palavras, se apegue firmemente a Deus. No Salmo 23, versículo 4 está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes disso, Davi havia dito que Deus o guiava no caminho da justiça por amor do seu nome. Algo significativo nessas palavras é que chega um momento em que você deve caminhar sozinho, e isso faz parte da orientação de Deus para a sua vida. Isso não significa que você pecou ou se perdeu. Porém, você também lutará contra esse sentimento, porque pode parecer que sim, e o diabo tentará te convencer de que essa é a razão pela qual você está sozinho em primeiro lugar. No entanto, esse não é o caso. A orientação de Deus em relação ao seu destino é o que muitas vezes te guia através dos vales sombrios da vida. Portanto, você tem a responsabilidade de se apegar ao único que pode estar com você. Enquanto Jesus orava naquela noite, carregava sua cruz e pendia nela, embora ninguém parecesse estar ali com ele, o Pai nunca o deixou. Até o próprio Jesus disse isso de antemão. João capítulo 16, versículo 32 diz: Eis que vem a hora e já é chegada. Eis que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Por que você precisa disso? Como Deus te colocou nessa jornada, só Ele conhece o caminho, e você precisa da força dele para te ajudar durante a crise que enfrentará. Sem a sua fé, você perderá todo o sentido de estar nessa temporada. Com isso, sem perceber, você começará a procurar coisas mundanas para preencher o vácuo. No entanto, com fé, você encontrará um propósito em sua temporada de silêncio, companhia em seus momentos isolados e força em suas horas de fraqueza. Ao caminhar sozinho, não é hora de parar de ir à igreja, de orar ou de desenvolver sua fé. Você precisa da presença de Deus para te ajudar e, portanto, deve se apegar mais firmemente a Deus durante esse período. Número 2. Ao vivenciar essa época em que você deve caminhar sozinho, não se chateie com ninguém por não estar presente. Em vez disso, desenvolva um melhor senso de compreensão e amor que não se baseie no que alguém pode ou não oferecer. Há uma vitória esperando por você após essa fase. Não permita que o ódio, a mágoa ou a decepção tirem isso de você. Entenda que ninguém pode te ajudar além do que tem capacidade de fazer. Então, quando Deus diz que você está no estágio em que ninguém estará ao seu lado, não é hora de começar a brigar com todo mundo e chamar as pessoas de falsos amigos. Se Jesus tivesse feito isso, qual dos seus discípulos estaria qualificado para permanecer seu amigo quando ele ressuscitasse? A resposta é nenhum deles. O que você deve fazer durante essa temporada é focar no que Deus está fazendo em sua vida e tentar descobrir como você pode aproveitar ao máximo essa fase. Se há uma cruz que você precisa carregar, carregue isso com fé na capacidade de Deus para te apoiar e não use nada contra alguém que não esteja presente no momento. Número 3. Mantenha uma atitude de agradecimento. Agradecer a Deus é algo terapêutico. Sua capacidade de manter uma atitude de adoração e de agradecimento durante o período em que todos parecem cegos ou surdos para você terá um efeito curativo, não apenas em seu corpo, mas também em sua mente e espírito. Seu louvor reafirma sua fé em Deus. Isso afina seu coração para se concentrar na obra do Pai, renovando sua confiança na capacidade dele de te manter em movimento até que ele te dê o futuro que ele prometeu. Essas são 3 coisas muito poderosas para fazer. Se agarre mais firmemente à fé. Não fique com ódio, dor ou mágoa daqueles que estão ausentes. Mantenha uma atitude de agradecimento. Quando passar pelas épocas em que precisa caminhar sozinho, você deve se apegar a essas 3 coisas.
Isso te salvará de perder as ações de Deus em sua vida, à medida que Ele te conduz ao cumprimento do seu grande destino que Ele te deu. Qual é a montanha diante de você neste momento da sua vida? Existe algo em sua vida que faz parecer que você está sozinho e que não há ninguém ao seu lado, nem mesmo Deus? Deus está falando uma coisa para você agora. Ele quer que você fique calmo e mantenha sua fé. Deus quer que você saiba que Ele está com você, mesmo quando as coisas estão mais difíceis. Certa vez, não muito tempo atrás, tive um período de angústia na minha vida. Eu estava orando, mas minha cabeça estava cheia de ideias, e essas ideias não eram a voz de Deus. O diabo fez parecer que eu estava apenas pensando comigo mesmo sobre minha vida e as pessoas ao meu redor. Ele fez parecer que era eu quem estava chegando a algumas conclusões sábias. Essas conclusões alimentaram essa angústia. As vozes que ouvi diziam coisas como: ninguém realmente se importa com você. Você está sozinho nessa. Não confie em mais ninguém, pois mesmo as pessoas mais próximas de você estão aí apenas pelo que desejam obter de você e não porque realmente se importam com a sua vida. Você está sozinho nesse mundo. Essas palavras ficavam se repetindo na minha mente e, para ser muito sincero, cheguei a dar ouvidos e a repetir as mesmas palavras em voz alta. Fui convencido a acreditar nelas e fiz disso minha própria voz. Mas percebi que quanto mais eu falava essas coisas, mais afastado eu ficava daqueles que estavam genuinamente preocupados comigo. Continuei dizendo a todos que estava bem e que não precisavam se preocupar comigo, enquanto na minha cabeça eu os acusava de não estarem me ajudando. Mantive distância daqueles que queriam me ajudar, mas os julguei por não estarem ao meu lado. Você pode perceber que o que eu estava vendo era uma mentira do diabo. O que eu sentia também era uma mentira. E quanto mais eu focava naquilo, pior eu ficava. Fiquei cada vez mais triste. Fiquei mais fraco e desmotivado. Eu estava perdendo qualquer razão para viver ou amar a vida. Então, 2 dias depois daquela experiência, quando eu estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Fiquei feliz, porque apesar de tudo que estava acontecendo, o Senhor me manteve conectado a Ele. Essa é a razão pela qual o diabo quer nos desconectar de Deus. Ele sabe que quanto mais longe estamos de Deus, mais ele pode manipular e causar estragos em nossas vidas. Mas com Deus, ficamos em vantagem. O Espírito Santo me disse: pare e ouça. Sempre que você ouvir uma voz dizendo que você está sozinho, que você não é suficiente, que não consegue vencer, saiba que essa não é a minha voz falando com você, mas sim o seu inimigo, o diabo. Por qual razão eu entraria em contradição com a minha palavra para você? Eu não te disse que nunca te deixarei e nem te abandonarei? Não te disse que estarei sempre contigo para te guiar quando virares para a esquerda e para a direita? Eu não te disse que estarei com você e te darei descanso? Você esqueceu que a minha palavra diz: com o Espírito Santo dentro de você, você tem esperança de um futuro glorioso? Eu também disse que aquele que vive em você é maior do que aquele que está no mundo e que meu amor por você é eterno. Além disso, eu também disse que vou te dar pessoas que estarão aí para te ajudar no seu momento de necessidade. Se você se esquecer das coisas que eu disse, você vai acreditar nas coisas que eu não disse. Portanto, de agora em diante, no momento em que você ouvir essas vozes ou ter esses pensamentos, responda a eles com o que a minha palavra diz a seu respeito. Quando você responder a essas vozes usando a minha palavra, você as vencerá. Como um martelo poderoso, essas palavras pareceram quebrar as correntes da angústia que me prendiam e senti a paz de Deus sobre mim. Portanto, da mesma forma, quero que saiba que você também pode tomar essas palavras para si mesmo hoje e crer que elas são as palavras de Deus para você. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus ainda não terminou a obra dele em você, meu amigo e minha amiga. Enquanto estiver firme na fé, Deus estará sempre olhando para você. Sim, tudo na sua vida pode não parecer perfeito agora. É verdade que você pode ter muitas perguntas que parecem sem resposta e parece que tudo está indo de mal a pior. Mas por favor, saiba disso. Assim como o salmista disse, Deus quer que você fique calmo e se apegue à fé. Aprendi ao longo dos anos que Deus está mais próximo de nós nos momentos mais sombrios quando não o sentimos. São nos momentos em que você se sente mais sozinho
que ele está mais próximo. Pense sobre isso. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Imagine ouvir que no meio de uma tristeza ou decepção, Deus está mais próximo. Você pode começar a se perguntar: como ele pode estar perto de mim, sendo que ainda sinto essa dor? Como pode ele estar perto de mim e essa dor não vai embora? Acredite em mim, meu amigo e minha amiga. Todos que já andaram com Deus enfrentaram grandes dificuldades que os pressionaram até chegarem ao limite de suas habilidades. Se você já foi muito pressionado por qualquer situação na sua vida, mesmo enquanto confiava em Deus, seja bem-vindo ao clube. Pense em questões que ameaçam a vida, situações assustadoras, crises familiares e frustrações. Todas essas são questões comuns com as quais muitos dos que são de Deus têm que lidar há muito tempo. Assim como os 12 discípulos, ter Jesus no seu barco não significa que a tempestade não se levantará contra você. Mas quando Deus se levantar em seu favor, as tempestades cessarão. A Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com os discípulos, mas enquanto eles navegavam pelo mar da Galileia, ele dormiu para poder descansar de todo o trabalho daquele dia. Enquanto ele descansava, uma tempestade surgiu e dificultou a navegação dos discípulos. E de alguma forma Jesus não acordou. Acredito que Jesus teve a intenção de fazer isso para que pudesse ensinar a eles e a nós algo sobre como ele trabalha. Veja, eles lutaram contra o mar por um tempo e perceberam que se continuassem, teriam se afogado. Então, um dos discípulos se lembrou que Jesus estava com eles no barco e foi acordá-lo. A Bíblia diz que ao acordarem Jesus, os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que perecemos? Isso soa exatamente como nós, sempre que temos um problema. Mas falarei sobre isso em breve. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e imediatamente tudo ficou calmo novamente. O mar revolto ficou calmo e quieto. Isso surpreendeu os discípulos novamente. Então Jesus perguntou a eles: onde está a sua fé? Hoje, Deus ainda está fazendo a mesma pergunta para você e para mim. Onde está a sua fé? Você pode estar pensando em uma fé grande e poderosa, mas Jesus nos disse que mesmo quando você tem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, você pode mover montanhas em sua vida. Teremos muitas dificuldades em vencer os nossos problemas, assim como os discípulos tiveram naquela época, se tentarmos resolver tudo por nós mesmos. Ao passarmos por esses problemas e tempestades, o diabo continuará nos convencendo de que estamos sozinhos e que Deus não está conosco. E quanto mais prestamos atenção nisso, mais esquecemos que somos a morada de Deus e que Jesus vive dentro de nós. Quanto mais prestarmos atenção a essas mentiras, mais nossas mentes ficarão distantes da verdade de que Deus está do nosso lado e dentro de nós. Porém, se como os discípulos você se voltar e entregar suas dificuldades a Jesus e escolher, em vez disso, encontrar descanso na presença de Deus, Ele se levantará e trará paz para a sua vida. Veja a promessa que está escrita em Malaquias capítulo 4, versículo 2. É um exemplo a ser seguido. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Você está se sentindo preso às dificuldades da sua vida agora? Permaneça na fé. Fique em paz. O diabo quer você louco de preocupação e instabilidade, mas Deus quer que você creia. Fé não significa ter o poder de consertar tudo que está errado em sua vida. Mas fé é confiar na capacidade de Deus de consertar o que está errado e encontrar descanso nele enquanto você deixa que ele assuma o controle. Ficar calmo significa que você escolhe a paz de Deus em vez do seu medo. Ficar em paz significa que quando todos estão em pânico sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, você está escolhendo crer naquele que tem todo o poder. É crer que aquele que está em você, o Deus que está ao seu lado, é maior que a dificuldade da sua vida. Essa postura de fé é o que faz Deus se levantar diante do nosso mar revolto. Os discípulos deixaram de ter dificuldades contra a tempestade no mar no momento em que Jesus se levantou. Embora estivessem maravilhados com seu grande poder, eles sabiam que Deus poderia fazer isso.
Eles viram Jesus curar doenças incuráveis e ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus alimentar milhares de pessoas com uma pequena porção de comida que ele multiplicou. Eles sabiam que Jesus podia fazer aquilo. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. E se você está se sentindo sozinho e desamparado, e até mesmo angustiado em depressão, saiba que o Senhor Jesus está aí do seu lado neste exato momento. Não perca a sua fé. Fique firme. Continue crendo. Não deixe de crer no que Deus disse sobre o seu futuro. Aguente firme. Deixe os ventos soprarem. Deixe que as coisas pareçam estar prestes a se despedaçar, mas não pare de crer na intervenção de Deus. Em vez disso, faça como os homens e mulheres de Deus da Bíblia, que tinham a certeza de que não importava o resultado, jamais desistiriam dessa luta. E mesmo que fossem jogados em fornalhas, em covas de leões famintos, ou ainda de frente para gigantes, eles não cederam à sua fé, mas decidiram que estavam dispostos a morrer confiando em Deus, e Deus se levantou em favor de todos eles. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Na jornada da nossa vida, existem inúmeros obstáculos e barreiras que parecem nos impedir. Eles pesam muito em nossos corações, dificultando nosso progresso e obscurecendo nossa visão. O autor da carta aos Hebreus oferece profunda sabedoria para nos guiar nestes tempos difíceis, nos encorajando a jogar fora tudo o que nos atrapalha e o pecado que tão facilmente nos envolve. Imagine, se quiser, a grande corrida da vida. Um corredor determinado e forte, focado na linha de chegada, mas sobrecarregado de pesos e distrações. Estes fardos nos atrasam, nos enredando numa teia de confusão e desespero. O que eles devem fazer para correr com liberdade e graça? Devem pôr de lado tudo o que os atrapalha, permitindo que o percurso se torne suave e desimpedido. É uma metáfora poderosa para a nossa jornada espiritual. A corrida marcada para nós pelo Criador exige que nos libertemos das restrições de nossos medos, dúvidas e apegos mundanos. Este ato de entregar os nossos fardos a Deus não é um abandono de responsabilidade, mas um reconhecimento da orientação divina. Considere a forma elegante de um nadador competitivo, aerodinâmico e focado, cortando a água com precisão. Todo peso e distração desnecessários são removidos para criar um caminho harmonioso, permitindo ao nadador se mover com graça e propósito. Da mesma forma, devemos permitir que Deus molde as nossas vidas, abandonando as preocupações materiais e as preocupações mundanas que retardam o nosso progresso. Devemos lembrar que a bondade de Deus não é uma variável flutuante, dependente das nossas circunstâncias. Ele é imutável, é constante em seu amor, digno de louvor, não importa a situação. É um erro comum medir a dignidade de Deus através das lentes da compreensão humana, atribuindo sua bondade ao que ele faz por nós. Contudo, Deus transcende essas associações simples. O ato de se render a Deus é semelhante a abrir um caminho para um mestre artista. Do zero, as mãos de Deus moldam nossas vidas em uma obra-prima, refletindo seu amor e sabedoria perfeitos. Cada pincelada é intencional. Cada cor é escolhida com um propósito. Ao abraçar esta verdade, entramos num reino de liberdade e capacitação espiritual, guiados por uma bússola divina que nos leva ao nosso verdadeiro destino. Nos tornamos participantes do grande desígnio de Deus, colaboradores do seu propósito eterno. Meu amigo e minha amiga, vamos nos esforçar para correr essa corrida com diligência e fé, confiando que quando deixarmos Deus liderar, tudo realmente se encaixará. Que nossos corações ressoem com as palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nosso chamado é claro: deixar ir, confiar e permitir que a mão de Deus nos guie. Ao fazer isso, encontraremos alegria, propósito e um senso de alinhamento divino que transcende todo o entendimento. No caminho da vida há muitas curvas altas e baixas. Muitas vezes nos encontramos em uma encruzilhada, sem saber que caminho seguir. As decisões que tomamos, os relacionamentos que cultivamos,
os objetivos que perseguimos, tudo isso molda o nosso destino. As escolhas podem parecer esmagadoras, mas existe uma luz orientadora disponível para todos nós. Esta luz é o amor e a sabedoria de Deus, nosso Criador Todo-Poderoso. Ele conhece os planos que tem para nós, e seu desejo não é nos controlar, mas nos levar a cumprir os belos propósitos que Ele estabeleceu em nossas vidas. Considere o relacionamento que você deseja ou a promoção. Pode parecer exatamente o que você precisa, mas e se houver uma armadilha oculta? E se o não de Deus for, na verdade, a vontade e a maneira dele de te guiar para algo muito maior? Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja, o amor de Deus por nós é tão profundo e duradouro que Ele às vezes nos protege de coisas que parecem boas, mas que podem não ser certas para nós no longo prazo. O seu não é uma rejeição, mas sim uma proteção. Como seguidores de Cristo, temos o privilégio de reconhecer a Deus pela sua magnificência. Ele é poderoso além da medida, mas tão gentil e atencioso conosco. Devemos honrá-lo com reverência, adoração e confiança inabalável. Deus deseja nos liderar, não como um tirano, mas como um pai amoroso. Ele quer nos libertar, nos permitir florescer nos seres radiantes que Ele nos criou para ser. Quando abraçamos a sua orientação e andamos na luz da sua verdade, refletimos a sua graça num mundo que anseia por esperança e amor. Somos lembrados na Bíblia dos perigos de seguir líderes que não possuem a verdadeira sabedoria. Veja como Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Não nos deixemos desviar, mas em vez disso, coloquemos a nossa confiança naquele que conhece o caminho. Ao confiar na liderança de Deus, encontramos a liberdade e a confiança para nos tornarmos tudo o que deveríamos ser. Suas promessas, sua bondade e sua fidelidade são nossa âncora, como está belamente expresso no Salmo 139, versículos 5, 9 e 10. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Vamos nos aprofundar na bela história da redenção encontrada em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 24. É a história de dois filhos, um dos quais se envolve em seus desejos e se afasta da orientação do pai. O filho mais novo, ansioso por experimentar a vida nos seus próprios termos, pega a sua herança e aventura-se em territórios desconhecidos, desperdiçando tudo. Imagine isso, um jovem cheio de vigor, deixando de lado a sabedoria de seu pai, parte em uma jornada que ele acredita que o levará à felicidade. Mas com o passar do tempo ele se vê perdido, faminto e desesperado. No momento mais difícil, ele percebe que suas escolhas o afastaram do conforto e o levaram ao desespero. Isso não é um reflexo de nossas vidas, às vezes? Muitas vezes acreditamos que podemos traçar o nosso caminho sem a orientação de Deus e nos desviamos, tentados pelos prazeres mundanos. Mas quando as tempestades da vida nos atingem, nos encontramos num deserto de confusão. A compreensão da sua loucura por parte deste jovem é um profundo despertar. Ele reflete sobre o amor e a compaixão de seu pai e decide voltar para casa disposto a se humilhar e buscar perdão. Sua jornada de volta é cheia de incertezas, mas ele é movido pela fé e pela certeza de que o amor de seu pai o aguarda. Agora, imagine o pai que, apesar dos erros do filho, zela todos os dias pelo seu retorno. Seu coração se enche de alegria ao ver seu filho ao longe. Ele corre, o abraça e o recebe de braços abertos. Esta não é uma mera história de perdão, é uma alegoria do amor e misericórdia infinitos de Deus por nós. Assim como o pai da história orienta e perdoa seu filho,
Deus nos guia e nos ajuda a encontrar o caminho de volta quando estamos perdidos. Esta história nos ensina que quando deixamos Deus liderar, tudo realmente se encaixa. Lembre-se, na jornada da vida, seu guia está sempre presente, observando, esperando e amando você. Abrace a orientação de Deus e deixe o amor divino te levar a paz, alegria e realização. Deixe Deus liderar e tudo realmente se encaixará. Nessa história do filho pródigo, encontramos uma mensagem poderosa que transcende o tempo e a cultura. É um lembrete de que o amor de Deus não é limitado pelas nossas deficiências, nem a sua sabedoria é limitada pela nossa compreensão. É fácil perder de vista a bondade de Deus quando estamos distraídos pelos nossos próprios desejos ou cegos pelo nosso orgulho. É fácil ficar impaciente pensando que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Mas a história do filho pródigo ilustra a profunda verdade de que quando deixamos Deus liderar, tudo realmente se encaixará. Tal como o filho pródigo, temos a escolha de abraçar a sabedoria de Deus, de confiar no seu tempo e de abandonar as nossas ambições egoístas. Quando o fizermos, encontraremos a riqueza da sua graça, a beleza da sua redenção e a alegria de uma vida conduzida pela mão amorosa de Deus. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, não importa onde você esteja em sua jornada, lembre-se de que você nunca está longe demais para o amor de Deus e nunca está perdido demais para encontrar o caminho de volta para casa. Vamos encorajar uns aos outros, abraçar a verdade atemporal. Vamos lembrar uns aos outros que quando deixamos Deus liderar, tudo se encaixará. Seus caminhos são mais elevados, seu amor é mais profundo e seu plano para nós é perfeito. Lembre-se da antiga afirmação da fé: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Não é apenas um ditado, é uma verdade profunda para se agarrar, um farol de esperança para cada época da vida. Não se trata de lutarmos sozinhos, lutando contra as tempestades da vida com corações frágeis e mãos cansadas. Quando abrimos mão do controle, quando recuamos e colocamos nossa confiança em Deus, permitimos que sua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Imagine um jardim cultivado pela mão de Deus. Quer esteja chovendo ou fazendo sol, as plantas crescem. A bondade de Deus é inabalável e imutável, assim como o jardineiro que cuida de cada folha e flor. Se você se encontra cercado pelas riquezas do mundo ou preocupado com o pão de amanhã, lembre-se de que a bondade de Deus permanece. Quando nos rendemos a Deus, não estamos admitindo a derrota, mas reconhecendo que somos filhos queridos de um Pai amoroso. Estamos abandonando nossos fardos e adquirindo fé, reconhecendo que nossas lutas terrenas não são páreo para suas soluções divinas. Pense nos discípulos, simples pescadores que seguiram Jesus. Deixaram as redes, símbolo da sua autossuficiência, e optaram por deixar Deus liderar. Eles testemunharam milagres, experimentaram a alegria, enfrentaram provações, mas tudo deu certo porque confiaram em sua orientação. A sua vida também pode ser esse milagre. Aquela bela jornada, tecida com graça, amor e sabedoria. Quando o caminho parecer obscuro, quando as montanhas parecerem intransponíveis, lembre-se de deixar Deus guiar você. Deixe que Ele seja sua bússola, sua força e a sua paz. Seja nos relacionamentos, na carreira ou nas lutas pessoais, Ele conhece o caminho. Aceite sua liderança e observe como tudo se encaixa. Descanse na bondade de Deus, pois como frequentemente proclamamos, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E assim, o convite está sempre aberto. Deixe de lado seus medos, mantenha sua fé e deixe Deus liderar. Nas mãos dele, você nunca está perdido, nunca esquecido, mas sempre amado. Deixe-o te guiar e tudo realmente se encaixará. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Veja o que diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos aprender muito e receber encorajamento da vida de nosso Senhor Jesus, o único que Deus deu a mais alta autoridade e o nome acima de todos os outros nomes. Deus tem um plano para a sua dor. Pode parecer improvável, mas é verdade. Você não está em uma jornada sem esperança com Deus. Confie na sabedoria dele. Ele te acompanhará durante essa provação. Pare um momento e pense sobre isso. Jesus era Deus em carne. João capítulo 1 nos diz que ele é a palavra de Deus, o mesmo que Deus, que se encarnou e viveu entre sua criação para que pudesse nos salvar. Veja, como a própria palavra de Deus em forma corporal, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Isso pode ajudar na sua compreensão da natureza trina de Deus. A única maneira pela qual o Todo-Poderoso poderia viver e caminhar entre a humanidade sem meramente possuir um corpo humano já existente seria se tornar ele próprio um. E para vir e ser o sacrifício perfeito para a redenção do homem, ele não tinha que possuir a natureza pecaminosa que é transferida através da semente humana de Adão. Portanto, ele escolheu uma virgem, e o Espírito Santo fez seu ventre conceber. E foi assim que Jesus nasceu. Assim, ele tem o título de Filho de Deus. A palavra sempre existiu com o Pai, e ninguém jamais viu ou conheceu plenamente o Pai ou o Filho na carne. Mas Jesus, que sempre esteve com o Pai desde o início dos tempos, agora desceu à terra para ser conhecido como Filho na carne. Em outras palavras, ele abraçou uma vida inferior para que se tornasse a esperança de toda a humanidade. O propósito desta mensagem não é te ensinar sobre a Trindade, mas te mostrar que, seja na paz ou na dor, Deus tem um plano para o seu destino, e se você confiar sua vida a Ele, verá coisas maiores surgindo. Ao olharmos para a Bíblia, lemos no nosso texto de abertura que Jesus se humilhou em obediência até a sua morte. Isso não foi uma coisa fácil de fazer. Quando Jesus orou no jardim do Getsêmani, em agonia, pediu ao Pai que tirasse o cálice do sofrimento que o esperava. Então novamente ele orou: "Não seja a minha vontade, mas a tua vontade." Você sabe o resto da história. Ele foi açoitado da maneira mais dolorosa e depois recebeu uma pesada cruz para carregar até a colina chamada Gólgota, ou Calvário, onde foi crucificado, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Quando Jesus abraçou a morte de cruz, em completa rendição à vontade de Deus, ele deu a Deus a oportunidade de provar ser fiel e de exaltá-lo acima de todos os nomes. Ninguém mais foi ou será capaz de pagar o preço que Jesus pagou por toda a humanidade, não vivendo para si mesmo, mas para os outros, antecipando um futuro onde Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações sob o abrigo dos seus braços como filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, nos encoraja a imitar Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Uma das razões pelas quais você deve sempre obter forças mantendo os olhos em Jesus é para não desanimar ou ficar cansado. A palavra de Deus nos diz que Jesus tinha algo em que estava focado, a alegria diante dele. O que era essa alegria? Era uma alegria ter você e eu nos tornando membros da família de Deus. Foi a alegria de resgatar a humanidade da condenação e do sofrimento eterno. Foi a alegria de nos tornarmos o cabeça da criação de Deus,
o sumo sacerdote da nossa confissão, a esperança de toda a eternidade e o nome que supera todos os outros nomes, tanto no céu como na terra. Não poderia haver nada maior do que isso, nenhuma honra maior do que isso. E ele se comprometeu a confiar que o Pai o ajudaria a levar isso até o fim. Ao enfrentar suas provações e passar por esse período difícil, estou aqui para te encorajar e dizer que, assim como ele fez com Jesus, o plano de Deus é usar essa dor para te preparar para coisas maiores. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que seus planos para você são para o bem e não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. Lembre-se de que ele diz que, acima de tudo, deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Isso inclui prosperidade mental, familiar, relacionamentos, negócios, espírito e saúde. E às vezes, chegar a essa prosperidade te leva a passar por situações dolorosas e momentos difíceis. Mas não desista, faz parte do plano. Você precisa confiar no Senhor Jesus durante todo o processo. Você precisa confiar sua provação a Deus, assim como Jesus fez. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo isso? O que qualificou Jesus para se tornar o sumo sacerdote designado por Deus para toda a humanidade? Isso nos diz que foi sua submissão reverente ao plano do Pai, sua obediência, mesmo em lágrimas e clamores fervorosos para que Deus salvasse sua vida. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado através do seu sofrimento. O caminho para a beleza e a perfeição não é pavimentado com lindas flores. Pelo contrário, é pavimentado com dificuldades e sofrimentos. Porém, no final há um trono reservado para quem perseverar até o fim. Através do seu sofrimento, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna, o que significa que, além de Jesus, nunca haverá outra fonte de salvação. Ele pagou o preço final. Deus nunca permitirá que aconteça nada que ele saiba que você não será capaz de sobreviver. E por sobreviver, não quero dizer com sua própria tenacidade e determinação. Isso nos falha. Os homens mais fortes foram prejudicados pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, não creio que o corpo humano tenha capacidade de suportar o calor de uma fornalha em chamas. No entanto, Deus permitiu que isso acontecesse. Você sabe por quê? Porque ele sabia que os rapazes hebreus confiariam que ele interviria em seu favor. Portanto, a sua capacidade de superar a situação não estava na força humana deles, mas na sua fé no poder de Deus para libertá-los. O mesmo vale para Daniel na cova dos leões, Davi e o gigante Golias, Gideão e seus 300 homens contra um exército de milhares, Moisés e muitos outros sobre os quais lemos na palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus conduz seus melhores seguidores nos momentos mais difíceis para levá-los aos melhores lugares. Você pode escolher confiar nele durante suas provações para alcançar as coisas maiores que ele tem reservadas para você. Ou você pode optar por se contentar com algo menor, desistindo de Deus e vivendo uma vida comum, derrotada. O pai da fé, Abraão, teve que lidar com a espera do filho da promessa durante 25 anos, a partir dos 75 anos de idade. Mas ele confiou em Deus mesmo assim. Davi foi separado da sua casa e família para salvar o seu povo e servir um rei que tinha inveja dele. Moisés teve que lidar com suas próprias limitações humanas e liderar uma nação inteira de pessoas obstinadas. Essas situações podem não parecer como ser jogado na cova dos leões, ser pendurados numa cruz ou ser jogado numa fornalha ardente, mas não foram caminhadas alegres. Contudo, aqui está o resumo de cada uma dessas experiências em um versículo do Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Cada um desses homens foi ridicularizado e passou pelo fogo e pelas águas da vida. Mas sabe de uma coisa? Todos terminaram em um lugar de honra. Jesus, Abraão, Moisés, Davi, os rapazes hebreus
e todos os outros na Bíblia. Ninguém que confiou em Deus suas dificuldades terminou em vergonha ou arrependimento. Absolutamente ninguém. No final de suas vidas, eles tinham maior sabedoria, maior experiência, maior unção, maior honra e maiores legados do que quando iniciaram suas jornadas. Em toda a Bíblia, depois de Jesus, Davi é referido como o maior de todos os reis de Israel, ainda maior que Salomão. Ao descrevê-lo, eles o chamavam de O Rei. Abraão era conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Moisés era conhecido como verdadeiro profeta de Deus. Cada um desses homens se tornou o herói da fé e realizou feitos alucinantes sobre os quais ainda lemos hoje. Por quê? Eles confiaram em Deus em suas provações. Eles creram nele. Eles creram que Deus nunca os abandonaria e que a dor deles era um processo para algo maior. Eles não estavam preocupados por não entenderem o processo. Em vez disso, escolheram confiar naquele que estava por trás do processo e não foi provado que estavam errados. Deus provou ser fiel. Hoje, convido você a abraçar esse entendimento e fortalecer a sua fé em Deus. Chore muito se for preciso, mas faça isso diante de Deus em oração e de portas fechadas. Ninguém compreende o seu coração tanto como Ele. Faça seus pedidos serem conhecidos a Deus, quantos você quiser, mas faça isso enquanto se apega firmemente a Deus. As pessoas podem zombar de você e aqueles em quem você confia podem te trair, mas Deus jamais te abandonará. Ele estará com você, mesmo quando você se sente mais sozinho. Eu encorajo você a mudar sua perspectiva da dor. Considere isso uma ferramenta de Deus e não algo maior do que o seu Pai. Não é algo destinado a te destruir, mas a te fazer prosperar, assim como Jesus foi exaltado através do sofrimento. Nas mãos de Deus, você está mais seguro e logo emergirá como ouro refinado no fogo, uma beleza celebrada por todos ao seu redor. Não desista. Você está em um processo e logo a honra chegará. Em breve, você entrará na bênção preparada para você, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.